com a tua palavra em nossos corações. Pai, enxerta dentro de nós, Pai, um pouquinho do teu ser, um pouco da tua palavra, Pai, para que saiamos daqui abençoado por ti, meu Deus. Assim nós, com o coração grato, oramos a ti. Amém e amém. Aleluias. Vamos abrir a nossa Bíblia no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, do versículo 1 ao 16. Eu creio que Deus tem uma palavra aos nossos corações nesta noite. Aleluias, glória a Deus. Deus tem uma palavra para os nossos corações. Aleluia, glória a Deus. Capítulo 17, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, do 1 ao 16. Aleluias. A palavra de Deus, ela vai dizer assim. Vamos esperar um momento. Diaconisa Maria Lúcia, minha esposa, ainda está abrindo a Bíblia. Oi? Diz assim. Então Elias, o tibista dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou, e lhe disse: traz-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vê aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Porém, faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me para fora. Depois fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Aleluias, glória a Deus. Podeis assentar. Eu quero mais uma vez externar a minha gratidão, primeiramente,
ao meu Deus, aleluia, qual tem nos dado esta oportunidade de estar em sua obra, de estar fazendo aquilo que aprouve a Ele. Quero agradecer ao meu Deus. Quero agradecer também minha esposa, que me acompanha, que tem me ajudado muito, minha sogra, Dona Maria Donária, o músico Samuel, nosso sobrinho, a qual tem nos apoiado. Quero externar a minha gratidão, a minha veraz gratidão a todos. Que Deus continue em Cristo Jesus os abençoando. Nesta noite eu quero trazer uma mensagem sobre esse texto a qual nós lemos, e eu quero falar o título da mensagem, ou o nome da mensagem que eu quero colocar nesta noite é Providência de Deus em meio às crises. Esta é o nome da mensagem. E o tema a qual eu quero discorrer, eu quero falar com a igreja é: obediência à palavra de Deus gera providência divina em meio às crises. Esse é o tema. Obediência à palavra de Deus gera providência divina em meio às crises. Providência significa ajuda, né? Providência significa ajuda. Crise significa situação difícil que foge à naturalidade, né? É manifestação repentina, né? Incerteza, tensão ou conflito em certas instâncias de poder. Um exemplo, na economia, na política, isso significa crise, né? Às vezes está tudo bem, aparentemente tudo bem, e de repente acontece algo que foge à naturalidade. O natural era continuar tudo bem, o natural era continuar tudo do jeito que estava, mas de repente surge uma crise, e muitas vezes esta crise é a interferência de Deus na vida. Às vezes o homem, ele precisa às vezes da interferência de Deus para que ele venha acordar, para que ele venha estar em alerta, porque muitas vezes está tudo bem, as coisas aparentemente está tudo bem, e o homem se afasta de Deus, se afasta do seu Criador. E a Bíblia diz em Eclesiastes 13 e 14, que quem pode endireitar o que Deus fez torto? Por isso ele fala: atenta para a obra de Deus, ou seja, presta atenção na obra de Deus, porque quem pode endireitar o que ele fez torto? Aí ele vai dizer, Salomão, com a sabedoria que Deus deu, ele vai dizer: no dia da prosperidade, goza do bem, ou seja, no dia que está tudo bem, aproveita mesmo. Mas ele diz, mas no dia da adversidade, considera, porque Deus fez este em oposição ao outro. Deus fez um dia ruim em oposição ao outro, para que o homem nada venha achar o que vai suceder depois dele. Porque senão nós ficamos soberbos, nós ficamos achando que tudo, que nós temos o controle total das coisas e das nossas vidas. Por isso Deus fez o dia ruim. Por isso que a Bíblia vai dizer que Deus fez esse dia, para que nós venhamos lembrar do Senhor Jesus Cristo, venhamos lembrar de Deus. A Bíblia diz que aqui estava Acabe, o rei de Israel, e ele vai casar com a sua esposa, a filha de Jezabel, filha de Etibaal, que significa com Baal. E aqui nesse texto, Acabe era o líder, digamos líder ali da nação, tinha por obrigação conduzir este povo da melhor maneira possível a Deus. E agora ele casa com esta mulher, profetisa de Astarote, né? Também cultuava ali Baal, e se corrompe o povo de tal maneira que ele faz em seu portão, ele cria uma estátua, levanta uma estátua a qual o povo tinha que passar embaixo das pernas de Baal.
E ali começa o povo a achar que Baal era Deus, que todas as coisas que Deus que produzia no campo, o pão, as coisas, o alimento, era Baal. Era o coito de Baal com Astarote, o sêmen de Baal, regava a terra e fazia a terra produzir. Aí a Bíblia diz que Deus levanta Elias, no capítulo 5, versículo 17, ali da carta de Tiago. Tiago vai dizer que quando ele profetiza, aí 3 anos e 6 meses não choveu. Imagina ali 3 anos e 6 meses sem chuva, e veio a crise, porque Deus estava interferindo na história para mostrar que Ele é o único Deus verdadeiro. E ali na crise, nessa situação, sem chover durante 3 anos e 6 meses, aleluias, todo Israel e países vizinhos começam a viver a maior crise das suas vidas. Foi como a gente ainda lembra, há pouco tempo, 2019, o homem estava brincando, o homem estava nos carnavais, brincando com Deus e dizendo que Satanás é mais poderoso do que Jesus Cristo. E bastou Deus permitir que viesse um vírus para que o povo soubesse que Deus é Deus. E nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso maior exemplo de obediência. E em meio às crises, eu quero dizer, a obediência à palavra de Deus, ela gera providência em meio às crises. Se a pessoa quer ser abençoado, quer alcançar algo de Deus, quer alcançar a providência, ou quer alcançar a ajuda de Deus, em meio às situações difíceis, em meio às crises, ele precisa obedecer a palavra de Deus. E nós observamos no texto que lemos, nós vemos aqui quando ele se levanta, o profeta Elias se levanta, ele diz: nem chuva e nem orvalho cairá, a não ser segundo a minha palavra. Aí veio a palavra de Deus no versículo 2 e dizendo: vai-te daqui e vira para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E Elias obedece. E Deus diz: porque eu já ordenei. Deus não diz eu vou ordenar. Quando Deus manda alguém fazer algo, é porque Ele já providenciou. Quem anda com Deus na obediência à palavra, Deus já tem ordenado para que as bênçãos venham sobre ele, para que as providências, a ajuda de Deus chegue até ele. E Deus vai dizer: eu já ordenei aos corvos para que te alimente. E a Bíblia diz que de manhã os corvos levavam pão e carne, e ele bebia do ribeiro, e à noite levava pão e carne, aleluias, para abençoar o homem de Deus que estava em obediência às palavras de Deus, aleluias. A Bíblia diz que ele, no versículo 7, e sucedeu que passado dias, o ribeiro se secou, porque não tinha chovido sobre a terra. O Querite, ele desemboca, ele deságua ali na cabeceira do rio Jordão, e ele é um uades, ou seja, quando é normal, de 6 em 6 meses ele secar. Aí você imagina, não havia chuva, secou. Aleluia, mas o homem de Deus estava ali durante esse tempo, sendo abençoado, alcançando as providências divinas, porque ele estava em obediência à palavra de Deus. Pode vir a crise que vier, mas o homem e a mulher de Deus, o jovem, a criança, o velho, que estiver em obediência à palavra de Deus, aleluia, as providências do céu, a ajuda do céu vai chegar até a sua vida.
Aleluia! Quem anda em obediência à palavra, ele vence a crise, ele consegue vencer, ele consegue chegar lá, porque vem a ajuda dos céus, vem providência divina, e ele, aleluia, consegue vencer as crises. Oh, aleluias! Oh, glória a Deus, oh, aleluias, aleluias, glória a Deus. Meu Jesus amado, obediência à palavra de Deus gera, aleluia, providências divinas, gera providência do céu, gera ajuda em nossas vidas. A crise, ela não vence o cristão que anda em obediência à palavra de Deus. Oh, aleluia. Pode até se levantar crise, pode até se levantar situações difíceis para nos afrontar, aleluia, mas quem anda em obediência, alcança a ajuda dos céus. Segundo, a obediência à palavra de Deus, aleluia, ela gera continuidade da providência divina em meio à crise. Aleluia. Enquanto o homem está na obediência à palavra de Deus, ela gera continuidade das providências, da ajuda de Deus, aleluia, aleluia, para a igreja do Senhor. Enquanto houver crise, e enquanto ele estiver em obediência, Deus está ajudando. Deus não é aquele que ajuda no começo da crise e depois vira as costas. Não, não. Deus não. Enquanto o homem está em obediência à sua palavra, aleluia, a ajuda dos céus alcança a vida da igreja, alcança o homem e a mulher de Deus que está em obediência à sua palavra. Aleluia, glória a Deus. Pode passar o que passar, mas a ajuda de Deus vai chegar na porta daqueles, aleluia, que vivem em obediência à sua palavra. Olha o versículo 7 e em diante. A Bíblia diz que havia secado porque não houve ribeiro. E aí o versículo 8 em diante, Deus vai dizer: então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Imagina a crise que estava acontecendo no mundo nessa época, na época do profeta Elias. E agora Deus manda ele ir e diz: eu ordenei a uma mulher viúva. Ele não diz: eu vou ordenar. A gente não vê Deus dizendo: eu ordenei, eu já dei uma ordem, eu já liberei uma ordem. E a Bíblia diz que, aleluias, que no versículo 10, então ele se levantou e foi a Serepta. Serepta lá significa prensa de ferro. Deus estava mandando Elias ali nas terras de Jezabel, da rainha Jezabel, mulher de Acabe. Estava mandando ele para a terra do inimigo. Imagina, às vezes nos tempos de hoje Deus falar isso: vai lá para perto do seu inimigo, né? Muitos falam: vou nada. Muitos falam: Deus me livre de ir para este lugar, Deus me defenda. Mas o homem de Deus que anda em obediência, ele não olha a situação como o homem comum olha. O homem que tem comunhão com Deus, que anda em obediência, ele não olha, ele não vê como o homem comum vê. É tanto Paulo, quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, o versículo 14, e ele vai dizer que para o homem natural,
Ele diz: as coisas do Espírito de Deus se discernem espiritualmente. O homem natural, ele não consegue compreender e aceitar essas coisas, porque as coisas do Espírito de Deus, para ele, lhe parece loucura. Mas o homem espiritual, ele discerne tudo muito bem, ou seja, ele compreende tudo muito bem. E a Bíblia diz que ele de ninguém é discernido, de ninguém ele é compreendido. Imagina se Elias fosse tomar a opinião de outro. Para onde você está indo, Elias? Estou indo lá para a terra de Etibaal, estou indo do pai de Jezabel, uma mulher pagã, uma mulher que está fazendo Israel se corromper. Muitos iam dizer: você está doido, Elias? Como é que você vai para lá, Elias? Na terra do seu inimigo, Elias? A mulher que quer te matar. Às vezes o crente vai alegrinho falar com o ímpio, falar algo, o ímpio já começa a envenenar, já começa a falar contra: você está doido, isso não vai dar certo. Às vezes Deus mostrou algo para você, Deus já falou com você, e aí você conta e a pessoa começa a te envenenar, porque o homem ímpio, o homem incrédulo, o homem natural, que é deste mundo, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. Para alguns é loucura obedecer à palavra de Deus. Para alguns parece loucura você se manter uma vida casta diante de Deus, você fazer as coisas que ninguém às vezes faz, ou deixar de fazer aquilo que todo mundo faz, melhor dizendo. Mas aqui a Bíblia diz no versículo 8: então ele se levantou e se foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E a Bíblia diz: e indo ela a buscá-lo, ele a chamou e lhe disse: traz-me agora também um bocado de pão na sua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês, aqui apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Ou seja, ela disse: eu não tenho nada, homem de Deus. Eu não tenho nada, e eu vou fazer agora, e amanhã nós não temos mais o que comer, vamos morrer de fome. É o que ela estava dizendo, aleluia. Porém Elias lhe disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra, porém faz disso primeiro para mim um bolo pequeno, traz-me para fora, e depois fará para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela, e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Aleluias, glória a Deus. Esta mulher agiu com fé, com obediência à palavra de Deus. Aleluia, a palavra de Deus chegou a ela através do profeta Elias, e ambos na obediência à palavra de Deus, aleluia, houve a ajuda dos céus. A Bíblia diz que não faltou a farinha da panela, não faltou o azeite da
botija, porque a providência de Deus, aleluia, estava sobre a vida deles. Aquele que anda em obediência à palavra de Deus tem a ajuda dos céus, aleluia, tem providência divina, tem providência divina chegando para as nossas vidas nesta noite. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus, que palavra maravilhosa, que palavra linda. Jesus, ele diz, Mateus 20, aleluia, o versículo 28, eis que eu estou convosco, aleluia, até a consumação dos tempos, ou dos séculos, ou seja, todo dia ele está conosco, nos auxiliando, nos ajudando, trazendo providência dos céus para nossas vidas. Se nesta noite, aleluia, a igreja precisa de providência espiritual, Deus vai enviar providência do céu, ajuda do céu vai ser liberada para a igreja nesta noite. Ore manto e calabás, ora machúria candaraia. Deus, aleluia, é o nosso provedor. Nós servimos ao Jeová Jireh, o Deus da providência, o Deus que não deixa faltar nada para aqueles que andam em obediência à sua palavra. Oh, aleluias, oh, aleluias, glória a Deus, como é linda a palavra do Senhor, aleluias, aleluia, como é bom andar em obediência ao nosso Deus, como é bom andar em obediência à sua palavra, aleluia, nós não temos nada a perder em obedecer, aleluias. Aleluia, Deus mudou a história daquela viúva. Aquela viúva estava sem perspectiva de vida, sem esperança de vida. Aleluia, mas no coração dela tinha fé no Deus vivo. Tinha um coração voluntário, obediente à palavra de Deus. Bastou o homem de Deus, o profeta, falar, e ela obedeceu conforme ele falou. E a palavra diz, e foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Oh, aqui ainda, provavelmente esse texto, eles ainda tinham 3 anos de fome, eles ainda tinham 3 anos de crise. Mas os 3 anos, aleluia, de crise, mas tinha a ajuda dos céus, tinha providência de Deus chegando na casa da viúva, porque ambos estavam em obediência à palavra de Deus. Oh, aleluias, quem anda em obediência a esta palavra, aleluia, aleluia, a ajuda dos céus, a igreja que anda em obediência, aleluia, glória a Deus, a palavra dele, as providências divinas chega na hora certa, chega no momento certo. Essa mulher não tinha mais perspectiva de vida, e é simplesmente como ela mesma diz, vou comer hoje, e talvez amanhã nós vamos morrer de fome, vamos padecer de fome, aleluia, mas a ajuda de Deus chegou à vida dela, na sua família, aleluia, aleluia. A Bíblia diz que enquanto a crise durou, aleluia, a providência de Deus estava com ela, porque a obediência à palavra de Deus gera a continuidade da providência divina em meio às crises. Oh, aleluia,
Como é bom servir a esse Deus, como é bom estar na presença dEle, aleluia, glória a Deus. Isaías 65, para nós estarmos terminando o versículo 24, Isaías vai dizer: e será que antes que clame, eu responderei, estando ele ainda falando, eu os ouvirei. Antes, aquele que tem intimidade, é o que está escrito no Salmo 25:14, a intimidade do Senhor são para aqueles que o teme, e ele faz conhecer a do teus caminhos, a tua aliança. Ou seja, antes de clamar, o Senhor já está respondendo. Já viu que tem gente, antes dele abrir a boca e falar: Senhor, me ajuda, o Senhor já está mandando providência, o Senhor já está enviando anjos, já está, aleluia, enviando a ajuda dos céus, porque a intimidade com Deus, aleluia, são para aqueles que temem o teu santo nome, e ele vai saber os teus caminhos. Oh, aleluia! Tem providência de Deus chegando na minha vida, tem providência de Deus chegando na vida, aleluia, da igreja nesta noite. Assim eu creio, aleluia, que Deus vai enviar providências espirituais para as nossas vidas, para que nós venhamos vencer, para que nós venhamos, aleluia, avançar nesta terra, aleluia, anunciando que o Senhor é bom, aleluia, o seu amor e a sua aliança dura para todos sempre. Oh, aleluia, Deus amado, aleluia. Eu creio que tem providência de Deus chegando para nossas vidas, tem ajuda dos céus para as nossas vidas. Como é maravilhoso continuar em obediência a esta palavra, mesmo que às vezes venha doer, mesmo que há momentos que amigos, pessoa próxima a nós não compreenda, até nos tem como louco por não praticarmos algumas coisas, porque andamos em obediência à palavra, mesmo que não nos compreenda. Continuemos a obedecer esta palavra santa, verdadeira, maravilhosa e poderosa. Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Agora a gente só vai ter culto só quarta-feira, né? Domingo não vai ter. Que Deus venha abençoar cada um. É de praxe passar o Natal com os parentes, com os familiares. E que Deus venha nos abençoar, nos dar um Natal abençoado. Meu bem, pede, ora, que sempre dá honra a quem tem honra. Pede sua mãe para orar. Aleluia. Vamos estar juntos, unir a nossa oração aqui, juntos estamos orando. Aleluia. Ora, Pai, por terra. Meu Pai, ó Deus Todo-Poderoso, não sabemos, meu Deus querido, o que eles precisam, mas o Senhor sabe o que eles precisam, meu Pai. Ó Deus querido, se for enfermidade, Senhor, que o Senhor cure. Ó Deus, se for necessidade, Senhor, no alimento, de qualquer coisa, Senhor, o Senhor supra a necessidade de cada um deles, meu Pai. No nome de Jesus, meu Pai. São muitos, meu Deus querido, as pelejas do povo, meu Pai. Mas maior do que as pelejas é o poder de nosso Deus Todo-Poderoso, Senhor, porque Ele é maravilhoso, Senhor Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, seja conosco, meu Pai. Abençoe, meu Deus querido, também os meus familiares que não conhecem a Tua palavra, Senhor. Toma eles na
tuas mãos, Senhor. Salva eles, meu Pai. Tenha misericórdia, meu Senhor. Aqueles que estão enfermos, Senhor. Ó Deus, dá um alívio, meu Pai, naquelas dores, meu Pai. Tenha misericórdia, meu Pai. Nós te pedimos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus, teu Filho amado, que vive e reina para todos sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus. Deus continue abençoando a cada um. Que Deus venha, aleluia, mais uma vez a tua misericórdia venha nos alcançar. Que a graça salvadora de Cristo, nosso Senhor, que o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus na face da terra, com toda a igreja, não somente hoje, mas sim para todo sempre. Aquele que crê e recebe diz amém. Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós, né? Naquele que me fortalece, aí o sangue de Jesus nos purifica todo mal. A nossa família é do Senhor Jesus. Nós declaramos isso.